Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 7, dos versículos 1 ao 27, parte 1. No capítulo anterior, nós finalizamos com Jesus conversando entre os 12 discípulos, onde ele falava que um entre eles iria trair. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes. No capítulo 7, esse que nós vamos estudar, Jesus continua na Galileia. E há no início aqui do capítulo, a gente vai ver os versículos onde os irmãos de Jesus mostram a incredulidade sobre Jesus. Jesus, como diz lá em Mateus, tinha 4 irmãos e mais algumas mulheres que não é escrita, não é falada na Bíblia o nome das mulheres, mas sabemos que a Bíblia fala que os irmãos de Jesus era Judas, que não é Iscariotes, Tiago, José e Simão. Aqui eles falam para Jesus ir até Jerusalém, porque havia naquele período que estava ocorrendo lá, era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa dos judeus muito importante, que durava cerca de 8 dias. Nessa festa, o 8º dia era como se fosse um dia sagrado, como se fosse um dia de sábado. Essa festa era comemorada para que os judeus pudessem relembrar daquilo que Deus tinha feito com o seu povo lá no deserto, quando libertou o povo da escravidão do Egito, com Moisés. E nesses 40 anos que passaram no deserto, eles moravam em tendas, eles construíam aquelas casas que eram cobertas com folhas, né? E era chamada de tendas. Então, o significado de tendas e tabernáculo tem a mesma definição. E vamos iniciar aqui nos versículos para a gente ver o que acontece com essa incredulidade dos irmãos de Jesus. Depois disso, andava Jesus pela Galileia. Já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhes disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que faze essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os irmãos de Jesus não criam nele. Aqui, os irmãos de Jesus permanecia lá na Galileia, e os irmãos de Jesus sabiam dessa festa, da festa dos tabernáculos, e falou para Jesus: olha, desce para a Judéia, vai até Jerusalém, e lá demonstra tudo que tu acha que deve acontecer, sinais, mostra para o povo, a multidão, pois se tu ficar escondido, ninguém vai te ver. Mas aí Jesus deu a seguinte resposta: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer tempo é tempo. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Aqui Jesus fala para os seus irmãos que tinha pouca fé, e diz: olha, eu não preciso mostrar quem eu sou para a multidão ver. O que eu faço através da vontade do meu Pai. É o Pai que diz a hora certa de Jesus ir para qualquer local. E aqui Jesus está falando da hora, que não é chegada a hora, é a hora onde ele vai ser preso, onde ele vai ser crucificado, vai ser condenado. Por isso que ele evita nesse momento ir até Jerusalém, porque os judeus, os líderes religiosos, estavam querendo prender Jesus.
Jesus disse: pode ir vocês, eu vou ficar por aqui. Só que passou uns 4 dias, né? Jesus seguiu para Jerusalém. Vamos continuar. Tendo dito isto, Jesus ficou na Galiléia. Depois que seus irmãos subiram à festa, porém, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. Uns diziam: ele é bom. Outros respondiam: não, ele engana o povo. Olha só, aqui eles sentiram falta de Jesus lá em Jerusalém. A festa começou e a multidão, o povo que se encontrava em Jerusalém, estavam lá esperando por Jesus, pelos ensinos de Jesus, porque já em todo Israel já se sabia do Messias que estava em Jerusalém, que estava na Galiléia, porque os sinais que ele fazia, os milagres, rapidamente chegavam aos ouvidos, né? Então eles estavam aqui comentando a respeito de Jesus. E Jesus seguiu, né, em secreto, não queria que ninguém o visse. Mas quando ele chega lá, ele vai ensinar e o povo vai ficar, uma parte dos judeus ficará entusiasmado, ficará super empolgado com a autoridade que Jesus ensinava. Versículo 12. Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. Uns diziam: ele é bom. Outros respondiam: não, ele engana o povo. Olha só, a gente está vendo aqui que as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como o Messias falavam dele: não, ele é uma pessoa que é do bem, ele é o enviado de Deus. Aqueles que não estavam crendo em Jesus, eles já falavam que ele não era uma pessoa, que ele era um enganador, certo? Porque as pessoas estavam cegas, as pessoas queriam que viesse um Messias, uma pessoa de posse, alguém que viesse de uma grande família, alguém que mostrasse para aquela comunidade de que ele era poderoso porque ele tinha bens, porque era de uma grande família. E era tudo o contrário. Eles não compreendiam o que as Escrituras diziam, que Jesus ia fazer a sua missão e seria um líder espiritual e não um rei com poderes terrenos, né, que eles estavam esperando. Continuando, os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiramente, e não há nele injustiça. Olha só, os judeus, quando viram Jesus ensinando lá em Jerusalém, eles observavam a maneira como Jesus ensinava, o poder que ele tinha. Eles diziam: olha só, onde é que ele estudou? Qual é esse conhecimento que ele tem? Só que o que ele fala aqui é o conhecimento, o poder de Deus que habitava em Jesus. Porque, lembrando que Jesus, ele é o Deus encarnado. Foi ele que, junto com Deus Pai, que criou o universo. É ele que dá a vida. Então aqui ele diz: olha, se vocês observarem e alguém falar alguma coisa para se glorificar, não creia nessa pessoa. Mas aquele que fala de acordo com a vontade do Pai, esse não tem injustiça. Esse realmente veio com as palavras do Pai.
Jesus aqui ele falava das escrituras, o poder que ele tinha em falar e as pessoas ficarem maravilhadas com o que ele falava. Então o discurso de Jesus empolgava porque tinha um poder sobrenatural, porque ele verdadeiramente era o Messias. E ele continua, Jesus: não vos deu Moisés a lei? Contudo, nenhum de vós a pratica, porque procurais matar-me. Aqui Jesus está falando, olha, vocês que seguem a lei de Moisés, como é que vocês estão querendo me matar? Vocês não estão seguindo a lei? Porque a lei de Moisés, os 10 mandamentos, né? E um dos mandamentos, não matais, né? E aqui Jesus fala para eles, que lei é essa que vocês estão seguindo, estão querendo me matar? A multidão respondeu: está possuído por demônio. Quem procura matar-te? Aqui olha só, eles deram o nome aqui de Jesus chamando ele de demônio. O demônio aqui, o significado seria o príncipe de todos os demônios. Então, mais uma vez aqui, Jesus é mal compreendido, porque ele está realmente falando aquilo que o Pai enviou para que ele pudesse levar a mensagem. Só que os homens, eles procuram ouvir aquilo que lhe interessa. Sim, Jesus não, a mensagem dele era uma mensagem simples, mais libertadora, e não era uma mensagem de ganância, de prepotência, de mostrar que tem poder sobre todos. Jesus andava com humildes, comia, bebia com as pessoas mais desprezíveis que existia lá em Israel. E eles viam Jesus, não, ele está falando besteira, olha só. Porque, mais uma vez, eles acreditavam em um Messias que fosse ser aclamado rei de Israel e que pudesse expulsar o Império Romano, né? Pudesse expulsar os romanos de Jerusalém. Mas Jesus veio trazer o reino espiritual aqui na terra. Continuando, disse Jesus: fiz um milagre e todos vos admirais, porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Olha aqui, Jesus falou para a multidão: vocês me chamam de demônio? Olha só, os sinais que eu fiz, os milagres que foram realizados, e vocês falam isso de mim? Aí ele relata aqui, olha, essa festa aqui de tabernáculo é uma festa santa, e o 8º dia dessa festa tem um homem que foi circuncidado. Homens são circuncidados no dia de sábado. Como é que eu curei um paralítico? Ele está se referindo ao paralítico que ele curou do dia de sábado, que a gente viu, né, lá em Betesda. Aqui ele está dizendo, quando há uma cura, como vocês viram, a cura do paralítico de Betesda, no dia de sábado, vocês querem me condenar. Mas quando é feita a circuncisão num dia santo, um dia de sábado, vocês acham isso normal. Então Jesus aqui está chamando eles, os líderes religiosos, de hipócritas, porque eles fazem aquilo que condenam. E Jesus tinha autoridade, porque ele era o Senhor do sábado, ele era o Senhor dos senhores, ele era o Rei dos reis, e a sua peregrinação ali em Jerusalém foi um momento de muito poder, muita força ali. Jesus demonstrou de que ele era o Messias, que ele tinha todo esse poder. Continuando, terminando aqui para falar sobre a circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão, lá para o povo de Israel, o povo judeu, é que em Abraão, o pai da fé, lá no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão para que a grande nação fosse, que Abraão pudesse criar e gerar uma grande nação, que atualmente é a nação
que tem a fé em Jesus Cristo, esse povo judeu teria que, pela lei de Moisés e também pela aliança que Deus fez com Abraão, eles deveriam circuncidar cada criança, cada menino que nascesse até o 8º dia. No 8º dia ele era circuncidado, era cortado o prepúcio. É como se fosse hoje uma cirurgia de fimose numa criança. Então todo homem nascido até no 8º dia é feita a circuncisão, que era a aliança perpétua que Deus fez com Abraão, fez com o povo de Israel. Então, esse fato aqui sobre a circuncisão, para vocês terem uma ideia, um relato histórico do que representa a circuncisão para o povo judeu. Aí Jesus continua. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignai contra mim por eu ter curado o homem no sábado? Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Aqui Jesus diz para eles, olha, vocês têm que ter a justiça em primeiro lugar. Jesus se mostra aqui como o justo, porque ele fala o seguinte para os judeus: vocês têm que ser justos, o juiz de vocês tem que ser justo, o meu é. Vocês têm que cuidar para que não haja injustiça nem com o pobre e nem com o rico, mas que sejam julgados pela lei verdadeira, pela justiça, e não por comodismo, não por vocês acharem de acordo com a vontade de vocês, serem injustos assim como eu sou justo. E ele continua. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuravam matar? Aí está ele falando abertamente e nada lhe dizem. Reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo? Nós, porém, sabemos de onde ele é, ao passo que, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Aqui os judeus, os líderes religiosos, eles tinham enviado os guardas, né, para prender Jesus, Só que os guardas estavam ouvindo o ensino de Jesus Cristo e ficaram maravilhados com aquilo que Jesus falava, pelo poder da palavra de Jesus, e eles ali ficaram de mãos atadas, não tiveram coragem de prender Jesus, e não se cumpriu aqui. Por quê? Porque Deus não permitiu que ele fosse preso, porque não era chegada ainda a hora de Jesus. Por isso que eles se aquebrantaram. O Espírito do Senhor habitou naqueles guardas para que eles não prendessem o Senhor. E ali a gente vê que eles ficaram maravilhados. Esse homem aí é o Messias, porque pelo que ele está falando aí, como é que a gente vai prender? Então eles voltaram sem prender Jesus. E aqui a gente observa o poder de Jesus na sua fala. E a gente observa que os judeus ainda aguardavam um momento para poder prender Jesus. Mas como Jesus diz, o que eu faço é pela vontade do Pai. Na hora certa, ele manifestará o que eu devo fazer. Aqui ele está falando em relação ao que vai acontecer na cruz, que ele vai chegar a hora que ele vai ser preso e vai ser crucificado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que nossos corações estejam abertos para ouvir a tua mensagem, não a de homens. Fala aos nossos corações, ó Pai. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.